Glória a Deus. Já está com fome, não, né? O frango já está assando. Glória a Deus. Deus é bom o tempo todo, amém? E Deus sabe cada uma das coisas que acontecem na nossa vida. Né? Cada movimento aqui desse culto é para a glória do Senhor. Mas a gente veio aqui, a gente vem para adorar a Deus, mas também para ouvir aquilo que Deus tem para falar para nós. Né? Deus tem direções para a nossa vida, como foi dada aqui. Né? Direção da gente estar buscando a face dele em arrependimento, direção da gente se colocar diante do Senhor, reconhecendo a soberania dele sobre a nossa vida, e que há uma ordem de Deus, ordem no sentido de uma organização da parte de Deus para as nossas vidas. Né? Se você está participando do estudo do Marquinhos sobre finança, a primeira coisa que ele fala é que Deus, lá na origem da criação, trouxe ordem para o caos. Que na nossa vida, nós temos que organizar a nossa vida financeira, a nossa vida emocional, a nossa vida espiritual. Né? Então, tudo que está acontecendo aqui é Deus nos chamando ao arrependimento, Deus nos chamando para que a gente entre no nosso dia a dia de acordo com a ordem dele. Né? A ordem não o mandamento, mas a ordem na organização, porque as coisas de Deus são organizadas. Amém? Deus, ele tem razão, ele é razão. Deus não é uma emoção, Deus não é um sentimento, né? Deus tem uma lógica em tudo que Deus faz, nada na nossa vida é por acaso. Está aí o título da ministração de hoje, é Por que passamos por provas. Né? Então, a gente passa por provas no nosso dia a dia e não é à toa. E não é, é porque eu sou um azarado, porque só dá tudo errado na minha vida, ou porque a minha vida é mais difícil do que a vida dos outros. Não. Deus tem um objetivo em cada uma das dificuldades que nós passamos. Mas, antes de eu começar a palavra exatamente, ontem eu estava preparando, né, terminando de organizá-la, e eu senti de colocar um som que daqui a pouco o Vitor vai estar colocando aqui. E quando ele colocar esse som, eu quero que você feche os olhos. Esse som que ele vai colocar é um som da parte de Deus para nós, um som que tem um significado. Né? Aparece, acho que mais de 70 vezes na Bíblia, esse som, e esse som tem um significado. É nos chamar ao arrependimento, em primeiro lugar. É uma convocação para a guerra, como foi falado aqui, estamos em guerra. E o pastor Júnior não sabia, porque eu estava na minha casa, né, no meu quarto, no meu secreto com Deus, e Deus falou, ponha esse som amanhã de manhã. Eu mandei para o Vitor o videozinho lá, onde tem o som, e ele vai estar colocando. É uma convocação da parte de Deus, para que a gente esteja guerreando. É uma convocação da parte de Deus para nos despertar. Deus quer nos despertar, nos acordar para a realidade espiritual que nós vivemos no nosso dia a dia. E no último tempo, no nosso último instante aqui na terra, a gente vai ouvir esse som. É um som do Senhor nos chamando de volta para casa. Quando a gente ouvir esse som no nosso espírito, que a gente vai ouvir hoje, né, com os nossos sentidos naturais, mas quando a gente ouvir, além do natural, no espiritual, naquele último dia, saiba que é Deus te chamando de volta para casa. Amém? Pode pôr, Vitor. Você fecha os teus olhos e escute esse som. E deixe esse som, Deus falar com você. Deus está te convocando. Deus quer te despertar. Há uma guerra acontecendo nessa hora, e o Senhor dos exércitos chama o exército dele sobre a terra.
E esse exército tem um nome, que é a igreja, o corpo de Cristo vivo. Esse exército tem o teu nome escrito. E o Senhor está te convocando para essa batalha nessa hora. O Senhor está te chamando ao arrependimento, o Senhor está me chamando ao arrependimento, a um despertar para um tempo novo. Um despertar para o mover novo de Deus sobre as nossas vidas. Amém, Jesus. Amém. Amém? Guardou bem o som no coração? Porque quando você ouvir, você vai saber, o Senhor está voltando. A Bíblia fala de uma última trombeta que vai tocar. Isso é o som do chofar. É a trombeta do povo de Israel. E no último dia, o Senhor vai tocar essa trombeta. Ele já tem tocado, tá? As trombetas já estão sendo tocadas aí. Já está havendo chamados de Deus sobre a face da terra. E no último dia, vai ser a volta para casa. Glória a Deus. A gente vai voltar para casa, não vai mais ter choro, não vai mais ter dor, não vai mais ter luta. Só que hoje, estamos em guerra. Você está pronto? Está pronto para a guerra? Põe aí, meu filho, Juízes. Põe na NVI, apesar da minha não ser NVI, mas põe na NVI aí, capítulo 2, a partir do versículo 21. Olha que interessante. O povo de Israel aqui, ele havia saído da terra prometida, já havia passado pelo deserto, já tinha conquistado vários pedaços daquela terra prometida. E o Josué, que estava guiando ali o povo por último, foi para o Senhor, ouviu essa trombeta e foi descansar nos braços do Pai. Mas o povo continuou aqui. E eles tinham missões para cumprir, né? Eles tinham tarefas que eles deviam estar desempenhando, mas eles, como nós, fizeram a coisa de uma maneira incompleta. Então, todo o território que eles deveriam estar conquistando, eles não conquistaram como deveriam. Assim também nós temos uma alma a ser conquistada pelo Senhor. Quando o Senhor nos chama da morte para a vida, como a palavra de Deus fala, no momento que a gente ouve a mensagem de Cristo, no momento que a gente está lá, em algum lugar, em casa, no trabalho, onde for, na academia, e alguém traz a mensagem de Cristo para a nossa vida, a gente ouve aquela mensagem e aquilo muda o nosso coração, a gente crê que Jesus Cristo é o único Deus, que Jesus Cristo é o único caminho para chegar ao coração do Pai. A gente se arrepende da nossa vida anterior, independente de Deus, e a gente começa uma nova vida. E aí a Bíblia fala, agora nós somos nova criação, tudo que é velho já passou, tudo se fez novo. Mas a gente se depara com a nossa realidade, em que muitas vezes o que é velho não passou tanto assim. Muitas vezes a nossa velha natureza, aquilo, os sentimentos, os pensamentos, as atitudes que a gente tinha antes, a gente continua tendo agora. Não é assim? Pelo menos comigo, sim, é assim. Eu creio que com todo mundo. Então, da mesma forma que esse povo de Israel deveria ter conquistado toda a terra e pronto, não conquistou, nós também temos coisas na nossa alma que precisam ter um processo de conquista. Mas aí é que a Bíblia fala assim, olha, o Senhor falando, olha, eu não vou expulsar diante de vocês nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Então, quando Josué morreu, ainda tinha nações a serem conquistadas, que já deveriam, se você ler no todo o contexto, já deveriam ter sido conquistadas. Mas Deus falou, não vou deixar vocês conquistarem tudo agora, não. Mas tem um motivo, porque Deus não permitiu. E aí segue, no versículo 22, eu as usarei. Então, Deus está usando aquelas circunstâncias, aqueles lugares da nossa alma, no caso ali, aquelas nações inimigas, eu as usarei para pôr Israel à prova e ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como fizeram os seus antepassados. Deus não permitiu que tudo fosse conquistado, porque a gente não quis assim. A gente vai devagar na nossa conquista com Deus, na nossa cura da alma, na nossa transformação, e Deus fala, tudo bem.
Eu vou permitir que essas coisas que te incomodam ainda dentro de você, elas permaneçam aí por uma razão. Porque eu quero colocar vocês à prova. Eu quero que vocês vejam se o seu coração, cada um de nós está vendo o nosso próprio coração, se meu coração, será que realmente eu creio em Deus? Será que realmente eu quero andar nesse caminho do Senhor, nesse caminho que Jesus fala que é estreito, apertado? O caminho do Senhor não é um caminho fácil. Então, Deus permite que as coisas, as circunstâncias contrárias aconteçam na minha vida, na sua vida, que Ele chama de provas, e não tem nada a ver com tentação. Tentação é uma outra coisa. Mas as provas a gente passa, e Deus permite que a gente passe. E Ele permite para que o nosso coração veja, eu vejo dentro de mim mesma, eu estou guardando Deus? Eu estou crendo na palavra de Deus? Eu estou andando no caminho do Senhor? Será que é isso que eu estou fazendo? E no versículo 23, ele segue falando, o Senhor havia permitido que essas nações permanecessem e não as expulsou de imediato, nem as entregou na mão de Josué. Então, foi o Senhor que permitiu que aqueles lugares ainda não tivessem sido conquistados. Foi o Senhor que permitiu que as circunstâncias ruins ainda viessem sobre a minha vida e sobre a sua vida. A Bíblia fala que o mundo todo está morto no maligno. E você não precisa ser cristão para ver isso, né? Se você olhar para o mundo, você vai ver, tem alguma coisa de errado nesse mundo, né? A maneira como o ser humano age com os outros seres humanos, com os animais, com a natureza, tem alguma coisa que está em desacordo com aquilo que a gente imagina que deveria ser de bom, de correto, de certo. O mundo está morto no maligno, mas nós estamos no mundo. E Jesus falou, olha, Pai, eu não peço que tirem eles do mundo, porque seria fácil. Se a gente cresce em Jesus, criou em Jesus, pronto, já toca a trombeta, você já vai embora, está tudo em paz e nunca mais você sofre. Não. Mas não é assim que acontece. Salvo raras exceções que acontecem, raras exceções, o normal é a gente ouvir a palavra e continuar aqui na terra. E ter que avançar, e ter que perseverar, e ter que continuar crendo todos os dias. Todas as circunstâncias contrárias que vêm, a gente tem que continuar crendo. Em 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 3, está escrito assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. Essa herança está guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Nisso, vocês exultarão, ainda que, agora, por um pouco de tempo. Fala assim, um pouco de tempo. Então, por um pouco de tempo, agora, nós devemos ser entristecidos por todo tipo de provação. Segue. Assim acontece, de novo ele falando da mesma coisa que tinha falado lá no Antigo Testamento, para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que ouro que perece ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Então ele está falando aqui, aí é o apóstolo Pedro que está falando, ele está falando, olha, tem um motivo para que a fé de vocês esteja sendo provada. É para que vocês permaneçam em Cristo. E que lá no final da história, vocês glorifiquem a Deus. Para que lá no final da história, vocês deem louvor e honra a Jesus Cristo, ao Senhor, ao Rei dos Reis. Esse é o motivo pelo qual hoje, por um período curto de tempo, a gente passa por várias provações. Várias provações. E a gente é entristecido por essas provações. Tem uma música que fala, eu vou passando pela prova dando glória a Deus, dando glória a Deus. Só que às vezes a gente não passa
pela prova, dando glória a Deus. Às vezes a gente passa pela prova de novo. Quem gosta de prova? Quem gosta de prova? Pergunta para os adolescentes aí, para os jovens, para os vestibulares, quem gosta de prova? Quem está na faculdade, pergunta para a Letícia. A Letícia estuda até se acabar. Gosta de prova, Letícia? Não gosta de prova. Mari, gosta de prova, Marizinha? Não gosta de prova. Ninguém gosta de prova. A gente não gosta de prova. Mas existe um motivo pelo qual nós estamos sendo provados. Sabe essa dificuldade que você encontra quando você perde alguém que você ama? Seja um relacionamento que se rompeu, seja uma pessoa que partiu para a glória, seja qual for o motivo, uma doença que vem sobre o seu corpo, uma dificuldade financeira que vem grudada na doença, porque vem a doença e vem a dificuldade financeira grudada, né? A doença não vem só a doença. Era bom se viesse a doença sozinha, mas não vem. Vem a doença e mais o dinheirinho indo embora pelo ralo. Não é isso que a gente sente quando a gente tem uma doença? É isso. Você fica doente, você já pensa, meu Deus, já vou ter que comprar um antibiótico. Quanto que é anti-inflamatório? Ai, meu Deus, eu vou ter que ir lá no prontomédio, não tenho dinheiro, eu não tenho... Né? Gastar com Uber, com gasolina, com combustível, o que for. Vem a doença e vem a dificuldade financeira. Isso é prova. Quando a nossa alma é abalada por pessoas que falam coisas no nosso ouvido, que trazem angústia para a gente, isso é prova. Isso é prova. E aquilo que a pessoa falou, que é ruim, reverbera dentro da gente de uma maneira muito maior. Assim como eu estou falando nesse microfone, se eu falar sem o microfone, a minha voz, eu estou falando o mesmo volume que eu estou falando aqui. Mas se eu falasse sem o microfone, quem está ali não está nem ouvindo nada. Quem está ali na filmagem, né? Não está nem ouvindo nada. Por quê? Porque quando eu falo no microfone, ele amplia a minha voz, não é isso? Pois é assim que quando a pessoa fala besteira no nosso ouvido, traz acusação para a gente, traz um sentimento de culpa, o diabo vem e reverbera dentro da gente, aumenta, amplifica aquilo dentro de nós. E é prova. É prova para a gente, porque eu tenho que me permanecer na fé. Porque ele fala aqui, olha, quando você é aprovado, a fé de vocês é provada junto. No versículo 3, olha que interessante, ele fala assim, quando você veio para Jesus, Jesus gerou você novamente. Ele gerou você novamente de uma maneira como? Para uma viva esperança. Vê se na outra parte do versículo 3 aí. Aí, ó, nos regenerou para uma viva esperança. Quando você nasceu de novo em Cristo Jesus, não foi só nasceu de novo. Existe uma esperança que foi jogada dentro do teu coração, que é viva. E essa esperança é que faz com que a gente consiga perseverar. Porque sem isso, a gente não persevera. Sem isso, vai vir a prova e a gente vai se render. Porque quando vem uma prova, você tem duas opções. Primeira opção é desistir. Né? Tem lá aquela prova, 1000 metros. Eu já desisto no primeiro 1 metro. Porque vou correr lá 1000 metros. Não consigo. Eu não quero correr 1000 metros. Então, eu corro 1 metro e os outros 999 eu ando. Mas era uma prova de corrida. Obviamente, eu vou chegar em último, se não for desclassificado. Né? Então, eu desisti daquela prova. Quando vem uma prova na sua vida, você tem a opção de desistir. Você não é obrigado a continuar. Você pode desistir. Quantas vezes a gente desistiu? Quando vieram provas, circunstâncias contra nós, nos provando, quantas vezes a gente sentou e chorou e falou, eu não consigo. Eu desisto. É uma opção que você tem. Só que quando você entrega a tua vida para Jesus, a minha vida é do Mestre. Quando você entrega a vida para Jesus, você fala, a minha vida é do Mestre. Mas como o pastor Júnior fala, a música não é só para a gente cantar assim, a gente tem que refletir no que está cantando. Peraí, tua vida, você tem certeza que a tua vida é de Jesus? Então fala para mim, por que quando veio a prova você sentou, chorou e desistiu? Não, querido, olha só,
tem esperança para você. Para você, para mim, quando a gente sentou, chorou e desistiu, o Senhor hoje está nos chamando pela mão. Ele pega a gente pela mão e levanta a gente e fala, vamos, que você não está sozinho. Pega na mão do coleguinha aí, do irmãozinho que está do teu lado. Pega a mão da Cida ali, Geraldo. Você, fala assim para a pessoa, olha só, você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Entende? Você não está sozinho. Você pensa que está sozinho, mas não está. Porque existe um Deus que se preocupa com você, mesmo que ninguém ligasse para você. A Bíblia fala que mesmo que a mãe abandone um filho, pensa se a Josi vai abandonar a Helena se esgoelando ali. Estava a Helena se esgoelando, a Josi falou, ela não comia desde ontem, porque, sei lá, dormiu, agora ela estava chorando porque ela queria comer, tadinha. Né? Pensa se a Josi vai falar, essa criança chora muito, deixa ela para lá. Mesmo que uma mãe, e eu sei que tem mãe que faz isso, tá? Tem mãe que abandona filho, não tem mãe que abandona filho? Tem mãe que abandona filho. Mas mesmo que a tua mãe tenha te abandonado, te jogado num saco de lixo, te colocado dentro de um latão no meio da rua, Deus foi lá, porque se você está aqui, Deus foi lá, tocou no coração de alguém que pegou aquele saco de lixo, que abriu o saco de lixo, que viu você e tirou você de dentro do saco de lixo e te trouxe de volta à vida. Deus se importa com você, mesmo que ninguém mais se importasse. Então, quando você está na prova, que você está passando pela prova, que você sentou, chorou, jogou as armas no chão e desistiu, você nesta hora, neste momento, você tem a oportunidade de ouvir a voz de Deus e falar, agora eu sei que eu não estou sozinho. Existe um Deus que não foi criado pela mente humana. Eu sempre falo isso, o cristianismo é o único caminho para Deus. E é a única religião, como o mundo conhece, né? Religião. O cristianismo é a única religião em que o próprio Deus se fez homem e veio nos resgatar. Todas as outras religiões que existem aí na face da terra, e olha que eu já estudei muitas, todas elas, o homem tem que chegar para Deus, o homem tem que fazer sacrifício, o homem tem que se esforçar, o homem tem que se arrancar cabelo, sei lá, se machucar para poder chegar para Deus. No cristianismo, o próprio Deus se fez homem para chegar até nós e nos resgatar, mas não acabou naquela cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo hoje, e hoje ele está aqui, porque estamos reunidos no nome dele. E ele está aqui te pegando pela mão e te falando, olha, você desistiu, mas hoje você tem mais uma oportunidade. Sabendo que você não está sozinho. E sabendo que essa provação que você está passando hoje, ela vai acabar. Mas ela tem um objetivo, que é te aproximar do teu Criador. O objetivo de toda a provação que a gente passa é nos aproximar do nosso Criador. Daquele que se importa conosco. E você tem que abrir os ouvidos espirituais e ouvir a voz do Senhor. E desejar isso para a sua vida, porque Deus não se força a ninguém. Deus não se obriga a ninguém. Ele se oferece. A Bíblia fala assim, quem creu em Jesus Cristo, esse sim foi salvo. Esse sim se tornou filho de Deus. A Bíblia fala, ele veio, Jesus, para o que era seu, mas os seus não receberam. Os que eram para ser dele, os que ele havia escolhido como povo dele, rejeitaram a ele. Mas quem o recebeu, quem o convidou, quem o chamou para habitar em si, ele bateu a porta, a gente abriu, ele está disposto a entrar na nossa vida e trazer a transformação para nós, e trazer fé. Uma fé despertada, uma fé que não vem da nossa razão, uma fé que não vem da nossa emoção, uma fé que vem do sobrenatural de Deus sobre nós. E essa fé despertada, ela vem através da pessoa de Cristo renovando a esperança, uma esperança que é viva, porque sem esperança a gente morre. Põe aí 1 Tessalonicenses 1, no versículo 3.
Olha o que ele fala aqui. Lembramos constantemente diante do nosso Senhor, nosso Deus e Pai, do trabalho de vocês, que resulta da fé, do esforço motivado pelo amor. Então ele está falando, olha, eu lembro de vocês, povo da Tessalônica. Eu lembro de vocês, igreja em Marília. Eu lembro de vocês por causa do trabalho que vocês têm desempenhado, do esforço que vocês têm feito. Esse esforço é motivado pelo amor e também tem algo que eu lembro de vocês. Eu lembro da perseverança que vocês têm. Essa perseverança, ela vem da esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só, a perseverança que você tem não é da sua natureza. Eu falo que eu tenho um talento que é a perseverança. Eu toco violão, né? Quem esteve na vigília pôde ter uma palhinha do meu momento único, ninguém me deu cachê, mas eu falei para o Robson, você toca para o Senhor. O meu era um momento ali com o ver artístico, com as minhas cantoras, mas não ganhei nenhuma caixinha. Mas eu toco violão. Ah, você toca igual o Robson, igual o Jean? Claro que não, mas eu toco. Eu tenho ouvido? Não. O meu ouvido aqui é praticamente surdo. Esse aqui é completamente bem tampado, bem limitado. Eu operei o ouvido já 2 vezes, só para vocês terem uma noção. Tem uma paradinha aqui dentro do meu ouvido. Eu não sei o nome não, mas é um negócio aqui dentro, para poder melhorar um pouco a audição. Por dentro, tá? Não é aparelho, não. Até que eu precisaria. Mas assim, olha só, eu toco porque eu sou perseverante. Essa perseverança minha é da minha natureza humana. Como o Jean tem um talento que ele se especializou, mas é da natureza humana dele. O Jean não estava dormindo, o Espírito Santo dele veio nele assim, e pá, batizou ele com o espírito de baixo. Não é isso. Né? O Jean, ele aprendeu a tocar o baixo, ele tem talento natural. Eu e você temos talentos naturais. Essa perseverança que eu tenho é um talento natural. Mas essa perseverança que ele está falando aqui, vai além disso. Não é meu talento natural, porque se fosse pela minha perseverança natural, eu já tinha desistido há muito tempo. Porque antes de eu conhecer o Senhor, quantas circunstâncias, só para vocês terem uma ideia, eu fiz 3 faculdades. E fui terminar a 4ª, já morando aqui em Marília, eu ia falar já velha, mas fica feio, né? Já mais adulta. Eu fiz 3 faculdades e desisti de todas elas. Eu fiz 2 anos de engenharia, 1 ano de economia e 6 meses, foi diminuindo, e 6 meses de estatística. Até que eu me formei em teologia, fiz uma pós-educação financeira e agora estou fazendo uma pós em neurociência. Olha só, essa perseverança que eu tenho hoje não é da minha natureza humana. É essa perseverança que vem do alto, que o Senhor vem e capacita e fala, olha, não olha para as tuas limitações. Se eu estou falando para você fazer, vai e faz. Se eu estou falando que você vai passar por essa prova e vai vencer, você vai vencer. Você vai vencer. A Bíblia fala que Jacó segurou o anjo, não foi? E ele venceu a batalha com o Senhor, mas ele ficou manco. Teve uma consequência daquela batalha. Não importa, porque o Jacó mudou o nome dele de Jacó para Israel, príncipe com Deus. Ele era trapaceiro e se transformou príncipe com Deus. Ele colocou o nome dele na história, porque hoje existe uma nação que tem o nome dele. Ele perdeu? Não, ele ganhou. Ele ganhou. Mas teve uma consequência aquela batalha dele. Como tem consequências na nossa vida a gente perseverar. Como tem consequências na nossa vida a gente passar por provas. Existem consequências. Mas o resultado final é o que importa. Deus, Ele se preocupa com o nosso dia a dia, com a nossa jornada. Cada dia da nossa jornada aqui na Terra é importante para o Senhor. Cada dia que a gente vive aqui na Terra tem uma importância especial para o Senhor. Ainda que o mais importante de tudo é que quando tocar a trombeta, a gente se encontre limpo diante de Deus. Puro. Limpo e puro, não pelo que eu fiz aqui na terra. Limpo e puro, porque eu creio no sangue de Jesus que me purifica.
É o sangue de Jesus que me faz, quando ouvir a última trombeta, ser levada pelo Senhor. Seja essa última trombeta quando Jesus vier, vou buscar a igreja, que vai acontecer, ou quando terminar meu tempo aqui de vida, expirou meu tempo de vida aqui na terra, porque todos nós temos um tempo de validade nessa terra, não é? Eu sempre falo aqui, gente, ninguém fica para semente. Todos um dia vão fechar o zoinho e vão para a eternidade. Todos nós, um dia vai acontecer isso para nós. E a gente precisa estar pronto para esse dia. A nossa alma precisa estar pronta para esse dia. No nosso dia a dia, a gente precisa estar construindo para que quando chegue esse dia, a gente tenha paz no coração. A gente se encontre em paz com Deus. E as provas servem para nos aproximar do Senhor. Essas provas que a gente está passando no nosso dia a dia, elas servem para que a gente se achegue a Deus. Em Tiago 1:12, o Tiago ele pega mais pesado, porque o João ainda fala, o Pedro ainda fala assim, vocês vão ficar entristecidos pelas provações e tal. O Tiago fala, olha, não vai ser esse que a gente vai estar lendo agora não, mas ele fala assim, olha, vocês devem ter por motivo de toda alegria o passarem por muitas provações. O Tiago pega pesado, né? O Pedro é um pouco mais realista, ele fala, vocês estão entristecidos hoje, né, porque estão passando por provas, né? É a nossa realidade normalmente. Mas o Tiago fala, olha, fiquem felizes, porque vocês estão passando, não é por provas só não, é por muitas provas. Né? Porque no final ele fala assim, bem-aventurado o homem que persevera na provação. Você é feliz quando você continua sendo provado por Deus e não desiste no meio do caminho. Porque depois da aprovação, então você foi provado e você vai ser aprovado. Parabéns. Você fez curso de bombeiro, não era? Aí você fez um curso e teve os dois, né? Aí teve, não, só você, tá. Aí no final teve lá uma prova. Tinha que subir em corda, não? Tinha que subir em corda. Olha lá o crossfit, ela é crossfiteira também. Aí tinha que subir em corda, não era assim? E no final você recebeu o quê? Um certificado. Ela recebeu um certificado, uma medalhinha, parabéns, amiga. Você é boa mesmo, né? Você conseguiu sobreviver. Quando a gente passa pela prova, no final, Deus vai dar um certificado para a gente. Você está passando pela prova, não é à toa, não. Você vai ter uma recompensa no final. Deus não está te fazendo sofrer porque Ele é sádico e Ele está lá do céu olhando para você e... deixa eu dificultar mais um pouquinho aqui. Deus não faz isso. Deus não é mau, Deus é bom. Deus está permitindo que você esteja passando por essas dificuldades, por essas lutas, por essas perdas, porque tudo isso são provas. Deus está permitindo para que no final você vai se aproximando dele no meio disso tudo, vai se aproximando dele. Você estava sentado, chorando, desistiu, pegou as armas que tinha jogado no chão, e aí o Senhor Jesus veio e falou, olha, vem, segurou na tua mão hoje, te levantou, te deu aquela força que você não tinha. Sabe quando você toma o energético? Eu não sei porque eu não tomo. Mas quando a pessoa toma o energético, que fica, vamos, né? Então, aí Deus te dá o energético que você precisa, e você se levanta, e você pega aquelas armas que você tinha deixado no chão, e você se veste de novo, você fala, bora para a luta então, que agora eu estou pronto de novo. No final você vai receber a coroa da vida. Olha só, não tem nada nessa terra que valha mais do que tudo que a gente possa receber na eternidade. Simplesmente a presença de Deus na eternidade, num lugar que a Bíblia fala que não vai mais ter choro, não vai mais ter dor, não vai mais ter doença, não vai mais ter perda, não vai mais ter sofrimento nenhum, é só alegria e paz. Existe esse lugar. E esse lugar é a eternidade que o Senhor tem reservado para nós. Mas muitas vezes a gente está negando esta eternidade, porque nesta vida aqui, quando a gente se depara com essas circunstâncias, muitas vezes, a gente amaldiçoa Deus. Igual a mulher do Jó, né?
Quem já leu lá na Bíblia, mesmo quem não leu, né? Todo mundo já ouviu falar da paciência de Jó, né? O Jó passou por uma prova terrível na vida dele. E a mulher dele chegou num momento e falou, querido, olha só, amaldiçoa a Deus e morre, meu filho. Desiste. Rapaz, mas está muito difícil isso. Perdeu o filho, perdeu os bens, ficou doente, tudo ao mesmo tempo. Uma doença que era uma doença visível, uma doença que a pele dele apodrecia, que as pessoas não conseguiam chegar perto dele, porque ele fedia, ele ficou isolado no meio do nada. E a mulher dele falou, amaldiçoa a Deus e morre. E muitas vezes a gente amaldiçoa a Deus, só que a gente não morre. A gente fala, ai Deus, você é culpado. Deus, por que você está fazendo isso comigo, Deus? Eu não entendo, Deus, por que eu estou passando por isso? Eu devo ter jogado pedra na cruz. Não é possível, cara, não é possível. O que eu fiz? Eu devo, na outra encarnação, devo ter sido como é que aquele que matou todo mundo? O Hitler. Não existe encarnação não, tá? Só um parênteses aqui. Mas a gente fala essas coisas. A gente fala essas coisas. A gente põe para fora. Ai, que mal que eu fiz para merecer isso. Mas fulano é tão ruim e está tão bem lá. Esses fulanos milionários aí que estão nadando no dinheiro e vai preso, fica 2 semanas preso, depois já está solto. Esses traficantes aí que matam um monte de gente, não ficam um dia na cadeia. Que mal que eu fiz. Eu nunca fiz mal para ninguém. E aí você amaldiçoa a Deus. Mas nessa hora, Deus está chegando para você e fala, arrependa-se. É o chamado do arrependimento. Olha, se você fez isso, se eu fiz isso, nessa hora, o Senhor está falando, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus, Senhor, olha, eu fiz, mas eu agi na minha emoção, eu não deveria ter feito, eu não deveria ter falado isso, eu não deveria ter agido dessa forma. Eu estava confuso, eu estava entristecido com as minhas circunstâncias, porque o Senhor tem uma coroa de vida para você. O Senhor prometeu, para quem ama Ele, para quem perseverar até o fim, Ele promete a coroa da vida. E é isso que Ele quer dar para a gente. E agora a gente vai ler Zacarias 9, do versículo 12 ao 16. Fala assim, voltem para a sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Fala assim, eu sou prisioneiro da esperança. O Senhor está colocando uma esperança viva no meu coração, no seu coração. Para que a gente passe pela prova, para que a gente passe pelas dificuldades e para que no final a gente conquiste a coroa da vida. A gente conquiste todos os benefícios que a gente vai desfrutar na eternidade. Mas olha só, não é só para a eternidade que Deus promete para a gente. Nós que somos prisioneiros da esperança, hoje mesmo, o Senhor está falando, anuncio que restaurarei em dobro tudo para vocês. Tudo em dobro. Tudo em dobro. Tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que a gente perdeu, o Senhor está prometendo aqui uma restauração. E Ele segue falando até o 16, Ele segue falando, quando eu curvar Judá, quando eu curvar Judá, como faço com o meu arco, ele vai curvar, ele está puxando aqui para trás, e usar Efraim como flecha, levantarei os seus filhos, ó Sião, contra os seus filhos, ó Grécia, e farei Sião semelhante à espada de um guerreiro. Ele está falando, olha, eu vou te dar a força, para que você passe por essa luta e vença os teus inimigos. Os teus inimigos que estão te afrontando, os teus inimigos que estão usando as circunstâncias que o próprio Deus preparou no teu caminho, e eles estão usando essas circunstâncias para trazer acusação, para trazer culpa, para trazer desânimo, o Senhor está falando, eu vou te dar força, eu vou te dar as armas necessárias para que você possa destruí-los. O Senhor, Deus, está dando para você, nessa hora, a força que você precisa,
para você destruir os teus inimigos. Então o Senhor aparecerá sobre eles, a sua flecha brilhará como relâmpago. O soberano Senhor tocará a trombeta. Lembra da trombeta? O Senhor tocará a trombeta e marchará em meio às tempestades do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles pisotearão e destruirão as pedras das atiradeiras. Eles beberão e resmungarão como embriagados com vinho. Estarão cheios como a bacia usada para aspergir água nos cantos do altar. Naquele dia, o Senhor, o seu Deus, os salvará, a todos nós, como o rebanho do seu povo, e como joias de uma coroa, brilharão na sua terra. A promessa do Senhor é de restauração para a minha vida, para a sua vida. Tudo aquilo que a gente perdeu, e eu digo, eu já perdi muita coisa. Já abri mão de muita coisa, espontaneamente, e já tiveram coisas que me foram roubadas pelo diabo, por circunstâncias que eram adversas, eram contrárias à minha vontade. Mas o Senhor está prometendo restituir, não só restituir o que foi roubado, não só restituir o que o inimigo tirou, mas restituir em dobro. Restituir em dobro as bênçãos que o Senhor tem preparado para a sua vida. A paz para o seu coração, a alegria, a esperança. O Senhor quer restituir, Ele vai restituir, Ele vai te dar a força que você precisa. E se você, nessa hora, essa manhã, precisa de uma oração, se você fala, olha, eu sou essa pessoa que estou passando por prova, que estou com dificuldade, mas eu não estou conseguindo. Né? Eu tenho me prostrado, eu tenho me deixado, me permitido ser abatida por essa prova. Eu quero chamar você aqui à frente, ou se você não quiser vir à frente, você só levanta a sua mãozinha que alguém vai até você para orar por você. Ou vem aqui à frente, ou levanta a mãozinha. E se não, vou falar, parabéns, vocês todos estão passando pela prova, dando glória a Deus. Vou dar um minuto para você, se quiser vir aqui, ou se quiser levantar a mãozinha. Glória a Deus.